Eu sei que tem algumas pessoas que começaram a me acompanhar por conta dos conteúdos de cabelo. E, gente, olha o tamanho que meu cabelo tá. Tá enorme. Enorme, enorme. Olha só. Tô pra cortar ele. Nossa, a gente tem muito o que conversar. Faz muito tempo que eu não gravo. Tipo, faz quase 3 meses. Se é que já não faz 3 meses que eu não gravo. Mentira, não faz tudo. Mas eu gravei, tipo, no dia do evento, que eu postei, que saiu o último vídeo aqui do canal. Mas depois disso eu nunca mais gravei. Já faz quase um mês. Não, já faz um mês disso. Então, assim, hoje eu vou gravar um stage vlog pra vocês. Hoje e amanhã, na verdade, vou mostrar um pouquinho da minha rotina, como é que tá sendo esse final de período. Vou trazer algumas atualizações e agora eu vou levar vocês na Xerox comigo, porque eu preciso imprimir uns textos da faculdade, enfim. E é isso, vamos lá. Gente, bem basiquinha, calça jeans, blusinha, bag e vamos lá. Gente, já tô em casa, já são meio-dia. Bela, olha aqui, ó. Ó, filha. Enfim, são meio-dia e eu tenho que fazer comida e tenho que almoçar. Ai, tô morta. E vamos para as pérolas de hoje na Xerox. Eu fui para imprimir uns textos de Moderna, de Brasil, de América e de Metodologia da Pesquisa em História. E assim, aconteceu de tudo mesmo, olha só. No total foram os textos aqui. O texto de Brasil, gente, já começa com o texto de Brasil. O texto de Brasil, a mulher imprimiu, tipo, deu um bug lá na impressora, imprimiu, assim, era frente e verso, só que frente ficou normal e o verso ficou de cabeça pra baixo. Aí ela falou assim, amiguinha, que ela me chama de amiguinha. Ela falou assim, amiguinha, tem problema tu levar esse aqui? Aí eu não cobro esse aqui pra ti. Eu falei, não tem problema não, até porque, gente, eu sou do meio ambiente, né? E assim, se eu puder estar economizando, eu vou economizar. Então, assim, essa questão vai ser pura questão de logística na hora de leitura, mas nada que vá ser impossível, né, de ler. Aí tá ok, né, o texto de Moderna e o texto de América, ela imprimiu simplesmente 2 vezes, sem querer. Imprimiu 2 vezes sem querer. Aí ela falou assim, mas tu não quer levar esse outro pra dar pra uma amiga e tudo mais? Porque de qualquer forma a gente não vai usar ele pra nada. Eu falei, tá bom, eu levo. Aí eu trouxe. E outra coisa, o texto de metodologia ficou faltando uma página. Gente, aí agora pensa, a mulher imprimiu uma única página de um PDF de 600 e poucas páginas, mas deu tudo certo. E é isso. Agora eu vou fazer umas tarefinhas de casa, tipo, no caso, né, lavar louça e fazer comida. E vamos sair depois começamos os estudos pela tarde. Gente, eu comecei à tarde já planejando umas coisas que eu tinha pra fazer, né? Na verdade, marcando check em algumas coisas que eu já havia feito e vendo mais ou menos o que eu ainda tinha pra fazer durante esse dia. Oi, gente, já são 2 horas da tarde e agora eu vou começar os meus estudos. Quer dizer, pelo menos eu tava querendo, né? Porque o meu computador começou a atualizar agora. Eu arrumei meu quarto, né? Já tá tudo arrumadinho. As minhas filhas, olha só, tem uma aqui, gente. Deixa eu falar pra vocês o que eu tenho pra estudar. Eu tenho muita coisa pra estudar, mas é claro que não vai dar pra estudar tudo. Eu, assim, eu tô numa frustração, mas eu não vou deixar isso me abalar, porque quando eu deixo uma coisa me abalar, eu não consigo fazer nada. Então, assim, não vou deixar isso me abalar. O que passou, passou, e é isso, né? O que importa é o agora. E o que aconteceu? Eu tinha coisa pra estudar de manhã, né? Só que eu simplesmente acordei tarde. Eu já acordei 8h30, já acordei naquela energia de, meu Deus, tá tarde. E eu comecei a fazer as coisas só, tipo, a partir de 10 e pouco, em vez de eu começar a fazer assim que eu acordei, né? Então, assim, tudo errado. Mas, enfim, pra hoje, eu tenho que fazer umas anotações, né, do texto 8 de Maranhão Colonial, que é pra me revisar pra prova. Eu tenho que ler o texto 6 de Maranhão Colonial. E eu... Meu Deus, eu tenho tanta coisa pra fazer. Eu também tenho que ler 2 textos. Meu Deus, eu tenho 3 textos pra ler e um texto pra fazer anotações. É basicamente isso. Tenho que estudar pra Maranhão, tenho que estudar pra... né, ler os textos de América Colonial e de Metodologia da Pesquisa em História. E que são esses textos aqui, né, de Maranhão, de Metodologia e de América. O de Maranhão tá no computador. E odeio ler pelo computador. Só que ele é um texto, assim, que... Gente, sério, foi escaneado de um jeito que, mesmo quando a gente imprime, não fica um negócio legal. Então é melhor ter no computador, porque dá pra dar um zoom, assim, medonho. E é isso. Então vamos lá pra luta. E eu preciso compartilhar uma coisa com vocês, que é o fato de que estudar ultimamente não tá sendo um sacrifício pra mim. E isso é muito bom, sabe? Isso é muito bom porque no período passado eu tive muitos probleminhas em relação aos meus estudos, ao meu desempenho e... Ai, gente, atualmente tem muita coisa acontecendo, então assim...
Em breve eu vou falar com vocês sobre, eu acho que não é o momento ainda, mas eu vou falar com vocês em breve sobre. Mas esse período eu me reencontrei e encontrei aquela minha versão que adora estudar e que é apaixonada por história e que realmente sabe que tá no curso certo e que não fica reclamando das coisas, só faz, sabe? E que é a minha versão favorita, é a minha versão favorita de Emily, porque é uma Emily assim que tá nem aí pra todo mundo e só foca nela mesma, mas não de uma forma tipo, nossa, tô nem aí pra todo mundo, só o que importa é só eu. Não nesse sentido, mas no sentido de que, sei lá, não importa a opinião dos outros, eu vou fazer o que eu tenho que fazer e é isso. Vou começar aqui, gente, vou fazer, olha só, são 2h25. Vou fazer um pomodoro de 1 hora seguido, porque eu rendo muito com pomodoro de 1 hora. Antigamente só funcionava com pomodoro de 25 minutos, mas com o tempo eu fui conseguindo me acostumar com pomodoros mais longos. E o de 1 hora, hoje em dia, tipo, ele é essencial pra mim, naqueles dias em que eu tô super focada, e é o caso de hoje. Então, enfim, vou começar por esse texto aqui. Esse texto aqui, ele tem, deixa eu ver quantas páginas. Se não me engano, ele tem 32 páginas. Então, vamos lá. Então, gente, como eu já havia falado, eu estava lendo um texto de metodologia da pesquisa em história e eu confesso que eu tive muita dificuldade para entender esse texto. Eu senti que eu precisava saber várias outras coisas de história, saber sobre vários outros autores para poder entender o que de fato esse texto estava querendo dizer. Então, assim, tive uma certa dificuldade, mas apesar da dificuldade, eu consegui participar, né, da aula do dia seguinte, que foi sobre esse texto. Então, assim, não tenho a reclamar, pois consegui participar da aula, né, apesar de não ter entendido o texto por completo, mas assim, na aula eu já consegui entender bem melhor do que durante a leitura. Enfim, então vamos para um ponto que é uma atualização, na verdade, da minha vida acadêmica, que eu ainda não compartilhei aqui no canal, eu já falei sobre lá no Instagram bastante, então caso não me siga lá, vai me seguir, que é o @euquerohistoria_, vou deixar aqui o link na descrição. Mas, gente, basicamente, uma das atualizações, né, sobre os últimos tempos é sobre o PIBID, né? Eu, recentemente, na verdade, já faz acho que uns 2 meses, eu acho que foi em outubro, se eu não tô enganada, foi em outubro que eu fui aprovada pro PIBID, né? Que foi quando saiu o resultado. E o PIBID, pra quem não sabe, é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, ou seja, para os estudantes de licenciatura desenvolverem projetos dentro das escolas, né? Ali em contato direto com os alunos. Então, é uma coisa assim que eu tô extremamente ansiosa pra começar e eu quero compartilhar tudo com vocês. Então, gente, o PIBID, se eu não tô enganada, ele seleciona 24 estudantes, né? Do 1º ao 5º período, né, dos cursos de licenciatura. E assim, como eu tava falando pra vocês, eu acho que é muito bom, porque é um primeiro contato com os alunos antes mesmo do estágio, né? Então, eu tô ansiosa pra essa nova fase. Atualmente, eu estou em final de período, então vou finalizar o 3º período agora em dezembro. Se tudo der certo, porque alguns professores estão querendo ir até janeiro, o que eu acho triste. Mas, enfim, 3º período finalizando, né, gente? Daqui a pouco eu já vou estar no 4º período. E quando falam que faculdade passa rápido, gente, finalizei meu primeiro pomodoro. Deve ser 3h24, né? Levando em consideração a hora que eu comecei. Não, na verdade são 3h27. Enfim, é porque eu comecei um pouquinho depois, quando eu fui fazer umas coisas. Mas é isso, eu terminei meu primeiro pomodoro. E eu consegui, olha só. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Foram 11 páginas. E ainda falta muitas, né? Acho que em mais um pomodoro eu consigo concluir. Mas agora eu vou dar uma pausinha aqui de 3h27 até 3h37, uma pausinha de 10 minutos. E nesse meio tempo eu pego a água, vou no banheiro e... enfim, vejo algum vídeo, geralmente eu vejo algum stage vlog, alguma coisa assim pra continuar nesse ritmo, mas eu não mexo no celular. Inclusive, sujei aqui computador de caneta. Eu não mexo no celular, tipo, não fico mexendo no WhatsApp nem nada, tanto é que eu desativo o Wi-Fi pra poder não ter motivo pra procrastinar, né? Então, vamos. Às vezes, no meio das pausas, eu, né, faço um lanchinho rápido também. Gente, já são 3h40, como eu tava comendo, eu acabei demorando mais um pouquinho, mas eu vou começar agora aqui o segundo pomodoro, e com um vídeo de 42 minutos, na verdade 40, né, um pomodoro de 40 minutos, que é esse vídeo aqui da Giovana, né, do Diário de Universitária, e é isso, vamos lá. Gente, acabei não gravando, mas eu finalizei mais uma sessão, já são 4h22. Sério, a hora passa voando. Ainda não terminei o texto, né? Foi um pomodoro de 1 hora e um pomodoro de 40 minutos, ou seja, 1h40, eu ainda não terminei esse texto. Ele tem, na verdade, no total 33 páginas, eu já li 21, então faltam só 12, então mais um pomodoro vai ser suficiente, né, pra encerrar ele.
Mas agora eu tô na minha pausa de 10 minutos e eu vou assistir aqui esse vídeo dessa menina aqui, que eu adoro os vídeos dela, que é a Beatriz. E esse sobrenome dela eu não vou saber pronunciar. Uma coisa assim, mas enfim, é isso. Ela faz fisioterapia e eu adoro os vídeos dela. Gente, eu decidi que eu não vou finalizar ainda o texto, eu vou logo partir pra cá, pra Maranhão. Vou terminar de fazer as anotações que eu tenho que fazer. E agora vai ser um estudo mais ativo, ou passivo, né, porque vai ser só de anotação e tal, revisão. E aí eu já coloco aqui uma outra playlist, né, que é essa playlist aqui da Rory Gilmore, que eu adoro, inclusive, e que ela tem música, sabe? Aquelas outras é mais uma música clássica, sem letra, né, só piano, e essa daqui não, essa daqui já é uma música, né, de fato, com um cantor cantando. Enfim, e é isso, eu vou fazer essas anotações aqui, né, terminar de fazer, na verdade, desse texto. Gente, nesse caso, eu tava fazendo anotações de um texto assim, bem grande, que eu tinha começado a ler ele, mas que não ia dar tempo de finalizar até o dia da prova, né, porque eu tinha outras coisas pra ler, outras pendências de outras matérias, mas eu acabei fazendo anotações de aula mesmo do professor, e aí fiquei só revisando depois, e no fim das contas deu certo, né, ainda não recebi o resultado da prova, mas eu consegui responder, então, torcendo pra que tenha dado certo, mas acredito que deu sim. E, gente, de verdade, esse fim de período tá sendo cansativo, mas ao mesmo tempo tá sendo muito gratificante, sabe? Eu acho que, como eu já havia falado pra vocês, eu me reencontrei com a minha versão que adora estudar e que, enfim, não fica vendo problema em tudo e reclamando de tudo. E muito pelo contrário, sabe? Eu tô estudando bastante, eu tô lendo o que precisa ser lido, eu tô fazendo o que precisa ser feito, e eu tô participando das aulas, o que é uma coisa que tem me agradado muito, porque no período passado, né, durante o período online, que foi o primeiro período da faculdade, eu nem falo nada, porque realmente no online pra mim não dá, eu tenho um bloqueio. Mas no primeiro período presencial, que foi o segundo período da faculdade, que foi no período passado, eu ficava muito mal, sabe? Eu cheguei no fim do período e pensei, nossa, eu mal participei das aulas, sabe? E não era a pessoa que eu queria, que, tipo, sabe? Então, assim, eu tava numa decepção comigo e falei que nesse período ia ser diferente. Não foi aquela coisa só do, sabe, da boca pra fora, vai ser diferente e na hora continua sendo a mesma coisa, não. Eu procurei o mal pela raiz e cortei. E eu comecei a mudar os meus hábitos, comecei a, de fato, ler os textos ativamente para poder ter propriedade, né, autonomia para poder participar das aulas, porque as aulas na maioria das vezes são discussão sobre os textos que os professores passam. Então, eu tô muito satisfeita com os resultados, porque é muito satisfatório, sabe, quando você participa de uma aula e o professor te dá um retorno de alguma forma. Por exemplo, quando você, enfim, é elogiada pelo professor de alguma forma, sabe? Moderno estava sendo minha principal preocupação esse período, por conta do que os veteranos tinham me dito, e eu acabei tendo bastante dificuldade no começo. Porém, eu acabei conseguindo recuperar a nota e tirei um 9, e eu fiquei extremamente feliz, porque a partir disso eu comecei também a conseguir participar das aulas, e o professor super elogiou minha prova, sabe? E eu fiquei extremamente feliz, porque, sabe, a gente colhe os frutos. Pausinha pro lanchinho, crepioca e ketchup, né, porque não pode faltar. Crepioca com queijo. Gente, eu já escrevi muito sério, ainda falta mais anotações pra fazer desse conteúdo aqui. Olha só, isso aqui eu escrevi, isso aqui, tudo hoje. Isso aqui, isso aqui. Isso aqui, ainda falta bastante. Mas enfim, por hoje chega. Eu vou ainda terminar de ler aquele texto lá que eu falei que ia ler e quero tentar ler o outro, né? Porque já são 7h35, mas ainda dá tempo, pelo menos finalizar um, mas eu quero muito ler o outro porque é pra amanhã, então preciso. Ok, ó, tá